Olá, você que segue o conteúdo da revista Saúde e Estética. Hoje vamos trazer um assunto muito importante. Vamos falar sobre mal de Alzheimer e a importância de um tratamento precoce, pois é uma doença que ainda não tem cura. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o neurologista Dr. Emerson Brandi, que trará maiores informações. É daqui a pouquinho na página da revista Saúde e Estética. Aguardo vocês. Doutor Emerson, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você, Rita. Doutor Emerson, vamos então a esse assunto que é um assunto tão delicado e que acomete milhares de pessoas. Quais são os principais sinais de alerta da doença de mal de Alzheimer que diferenciam daquilo que é comum, no envelhecimento? A doença de Alzheimer ela se caracteriza por... na maioria dos casos, por uma perda de memória, uma perda da memória recente, tá? Então as pessoas começam a esquecer coisas, fatos recentes, confundir talvez histórias recentes, sendo que geralmente o passado continua bem preservado, mas o que se fez naquele mesmo dia, o que se falou ontem, onde colocou um determinado objeto, essas coisas começam a aparecer e a aumentar em frequência, E isso tem a ver com a idade também? A Sim. partir de quando que a pessoa começa? Por exemplo, uma pessoa jovem que esquece objetos em vários locais, isso pode ser considerado um sinal? Não, na pessoa jovem a gente tem outras causas para esses esquecimentos, Talvez a principal seja a ansiedade, seja a principal causa de esquecimento em pessoas jovens, A doença de Alzheimer, ela é mais comum com o envelhecimento, o passar da idade, Apesar de que a gente, às vezes, diagnostica pessoas em idade mais jovem, A partir dos 50 anos, o que é bem jovem, Mas ela realmente é mais comum a partir dos 70, 80 anos. A partir de 80 anos, talvez 50% das pessoas já têm algum grau de esquecimento e provavelmente demência, Então ela é muito mais comum com a idade avançada. Existe algum fator de risco? As pessoas às vezes pensam na genética, que é um fator de risco e realmente ela se enquadra. Apesar de que muitas pessoas ficam preocupadas, meu pai teve Alzheimer, minha mãe, minha tia, mas como eu disse, se isso aconteceu com uma idade avançada, é uma doença muito comum, Então 50% acima de 80 anos, então não quer dizer que a pessoa vai ter numa idade mais precoce também, Mas os fatores genéticos existem. E o que a gente acha que pode ser fator de risco também são doenças mal controladas. Quais doenças? Hipertensão arterial, diabetes, a dislipidemia, a depressão que não é tratada, tudo isso pode ser fator para desenvolver um quadro de demência. Uma depressão que a pessoa, de repente, ela apresenta ali mais nova e não faz um tratamento adequado, ela pode levar a pessoa, antes do tempo, a começar a ter esses sintomas do mal de Alzheimer. É provável. Isso não só a depressão, doutor? Sim, outras doenças, como eu disse, as mesmas lições que a gente tem para não ter doenças cardiovasculares, como infarto do miocárdio, a gente também preconiza para preservar a saúde do cérebro, Então, para a gente preservar a saúde do cérebro, e quando eu estou falando em saúde do cérebro, não é só doença de Alzheimer, existem outros tipos de demência, como a demência vascular, que aí tem uma relação direta com esses problemas vasculares, hipertensão arterial, diabetes, que são doenças que mexem com a circulação, que atrapalham, as dislipidemias. Entendi. Então, cuidar do cérebro é cuidar da saúde como um todo. Atividade física, hábitos saudáveis de vida e
né, tratar doenças como depressão. É muito importante isso que você citou, porque às vezes a gente imagina assim que falou em demência, pensa em mal de Alzheimer, e às vezes não é o caso. Né? Às vezes a demência ela é considerada devido a esses outros fatores externos que você colocou, dessas patologias que não são bem tratadas, ou mesmo tratando, pode eliminar essa demência. Sim, também. A gente pode e prevenir, não chegar a um mal de Alzheimer. Exatamente, a gente pode prevenir, né, por exemplo, demência vascular, né, porque muitas demências a gente pode até considerar uma demência mista, né, a pessoa está com idade, pode estar desenvolvendo uma doença de Alzheimer, mas também tem os fatores vasculares que ao longo da vida foram contribuindo para lesões cerebrais, lesões isquêmicas cerebrais. Né? Uhum. E o que a pessoa pode fazer para prevenir? Então, quais são os né? Eu acho que os cuidados, né, que a pessoa deve tomar para poder evitar. Hábitos saudáveis de vida, né, como evitar fumo, evitar excesso de bebida, né, ter uma alimentação saudável, evitar obesidade, evitar dislipidemia, se tiver, tratar, né, o colesterol alto, o triglicérides alto, o diabetes, né, ter o diagnóstico, se tem, tratar, pressão arterial, hipertensão arterial, é uma coisa que as pessoas negam, né, não gostam de ter, mas se tem, tem que tratar, né. Então, primeiro é ir ao médico e fazer um check-up, ter, né, saber como está a saúde, não é só procurar quando está doente, não. Você tem que se conhecer. Tem fazer um acompanhamento rotineiro, né? Sim, saber que doenças acometem a sua família, né, através do histórico familiar, e fazer uma prevenção através das diversas especialidades. Se tem uma história de câncer de cólon, vamos procurar, né, o proctologista, se tem um histórico de câncer de próstata, homem, vai procurar o urologista, câncer de mama, né, procurar o ginecologista, fazer essas prevenções para essas doenças, por exemplo, que eu falei câncer, mas também se tem histórico de diabetes, histórico de hipertensão, né, histórico de demência em pessoas jovens, né? Ou seja, trabalhar com a medicina preventiva, ela é crucial para melhorar a qualidade de vida de todos nós, né? E principalmente também procurar um neurologista, né, doutor? Tem pessoas que têm um certo receio de procurar um neuro, né? Às vezes tem a impressão assim, vou procurar um neurologista. Não. E é importante falar sobre isso, porque o neurologista cuida de tantas situações e ajuda a prevenção justamente dessas doenças, né? E outras mais na identificação, como você falou agora, de às vezes algum tipo de doença secundária que está cometendo a saúde daquela pessoa e ela mesmo não tem consciência disso por falta de informação e de procurar um médico, né? Sim, acho que o neurologista entra nessa história toda do esquecimento, né? Dessas queixas de esquecimento, né? O que está acontecendo? Existe uma investigação toda a ser feita, existe exames, existem testes, né, neuropsicológicos que a gente pode fazer no consultório, além de uma consulta bem feita para investigar as causas desse esquecimento. Nem tudo é Alzheimer, né, mas alguns podem ser. Sim. E uma vez sendo, existem medicamentos que ajudam bastante, existem medidas que podem ser tomadas para aliviar o sofrimento tanto do paciente quanto da família, porque isso é um drama muito grande para o familiar, né? Ô, doutor, e com relação, a gente ouve muitas pessoas falarem assim, toma ômega 3, que é bom para a memória, vai, né, fortalecer o sistema imunológico. Essa suplementação, de fato, ela é boa? Bom, eu acho assim, existe muito modismo, né, nessas questões de vitaminas, tá? E a gente tem que ter cuidado com isso, porque cada hora tem cada tempo tem uma vitamina da vez, uma substância da vez, né? Então, assim, comprovadamente, o que a gente preconiza é o que está já estabelecido em evidências científicas, né? De a gente tratar essas doenças que porventura possam existir e dos medicamentos habituais que já existem para tratar depressão, doença de Alzheimer, né? Uma vitamina ou outra, isso não tem um valor assim muito bem estabelecido. Sim. Vitaminas fazem bem, principalmente quando se tem uma deficiência, se tem uma deficiência dela. Né? Exato.
Sim. Agora, exagero né, acho que não é por aí. Não é por aí que a gente vai prevenir, E essa não. investigação clínica para saber se a pessoa está com uma deficiência, ela é muito importante na hora de também ajudar na receita ali do controle, Sim, né, da todos saúde esses dessa exames são feitos assim numa investigação por causas de esquecimento. A gente dosa vitaminas, principalmente ácido fólico, vitamina B12, que são as mais importantes no sistema nervoso central. Quais são, doutor, as orientações para os cuidadores, né, e para os familiares de quem sofre mesmo com mal de Alzheimer? Bom, a primeira coisa é a gente também orientar que não é assim o fim do mundo, né? Não é uma coisa tão terrível assim, né? Às vezes as pessoas têm uma imagem muito ruim, e lógico, muitos casos não são ruins, era preferível que a gente não tivesse, né? Mas nem tudo é trágico dessa forma. Existe vida após o Alzheimer, né? Então a gente tem que orientar isso, dar esse acolhimento para o paciente, para a família, né? Mostrar que existem né, medicamentos que podem ajudar, seja no próprio transtorno de memória, seja nos transtornos de comportamento que surgem em decorrência dessa perda de funções cognitivas. Quais são os comportamentos mais comuns que uma pessoa de mal de Alzheimer ela pode apresentar? Então, uma vez que a pessoa não está muito, né, ela não consegue lidar com as situações, ela confunde fatos, né, ela esquece o nome das pessoas, né, isso pode, inicialmente, principalmente, trazer um quadro de depressão, né? Sim. A pessoa percebe que ela está esquecida e ela pode se deprimir com isso, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente pensa, é o transtorno do humor que pode surgir nesses pacientes, né? Com a avançar da doença, outros transtornos de comportamento podem surgir, como às vezes o paciente ficar agitado, às vezes ficar agressivo, né? Não lembra, por exemplo, que tem os cuidados pessoais, cuidados de higiene, às vezes podem se tornar difíceis, a família tem que insistir, olha, ainda mais nesse frio, vamos tomar um banho. Ai, não quer tomar não, banho, já tomei resistência. Banho. Exato, essa resistência em cumprir essas atividades de higiene pessoal. Então essa agitação pode surgir, insônia, né? Os delírios, que a gente fala, delírio seria um transtorno do ciclo sono-vigília, em que o paciente às vezes também pode se tornar muito agitado, ou o contrário, muito sonolento, muito apático. Isso vai variar também de pessoa para pessoa, né? Sim. De acordo com o histórico dela. Exatamente, vai variar de um paciente para o outro, né? E aí a gente tem medicamentos que podem ajudar, tem medicamentos que atrapalham, e aí a gente tem que saber também, às vezes, suspender alguns medicamentos que o paciente porventura esteja usando. Foi bom você ter tocado nesse assunto, que vale uma pergunta: qual que é a periodicidade que uma pessoa que já tem, né, alguém que já é diagnosticado na família com mal de Alzheimer, deve procurar um neurologista, fazer esse acompanhamento? Isso vai depender de cada paciente, né? Alguns vão precisar sim. de uma consulta assim mais a miúde, então a cada 3 meses, né? Outros pacientes que têm uma doença mais estável, uma evolução mais lenta, porque isso vai variar muito, né? Essa velocidade de progressão da doença varia muito de uma pessoa para outra, né? Então, tem pessoas que podem ir a cada 6 meses, eu acho que seria o ideal, né? Ok. Doutor, muito obrigada, então, pela entrevista, pela presença, por estar aqui conosco, tá? Mais uma vez. Muito obrigado a você, Rita. Agradeço o convite. Tá, joia. A oportunidade. Então, acompanhe o nosso Instagram e também o nosso canal no YouTube para maiores informações. Obrigada a todos.